Hoje a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial das radiografias de extremidades em reumatologia. Então, a gente não vai ter nenhuma novidade, a gente não vai falar de nada moderno, a gente vai falar de coisas que já estão estabelecidas. O pessoal mais experiente não vai ter nenhuma grande novidade, vai ser refrescar o que já conhece, e para o pessoal mais novo, a gente vai acabar falando de coisas que vocês não têm tanta familiaridade assim, por conta da formação. Então, resumindo, é uma revisão da semiologia radiográfica das principais doenças reumáticas que afetam as extremidades, tanto as mãos como os pés. E por que isso é importante? Porque as radiografias são o método com o qual nós temos mais experiência acumulada. Já são mais de 100 anos, então gerações e gerações de radiologistas trabalharam, construíram esse edifício do conhecimento, que hoje está relativamente sedimentado. É muito raro que a gente, hoje em dia, tenha alguma coisa nova em radiologia. Então, o conhecimento está relativamente sedimentado e, como essa experiência acumulada é muito grande, é muito importante que a gente conheça, porque os padrões, muitas vezes, são diagnósticos. É a primeira linha de investigação em radiologia musculoesquelética, e a semiologia por imagem das artrites, sempre, aqui está em maiúsculas, começa com a avaliação radiográfica. Não é correto que a gente faça a avaliação de um paciente artrítico, começando com ressonância, começando com ultrassom, começando com qualquer método, se a gente não tiver as radiografias para começar. Elas devem sempre estar presentes para a gente começar a fazer a análise. E é importante também essa aula, porque existe uma ênfase cada vez menor na avaliação das radiografias durante a residência. Isso não é culpa dos colegas mais novos. Já na minha época, 20 anos atrás, quando fiz residência, eu queria já ver ressonância, não estava ligando muito para a radiografia, mas é um conhecimento essencial que a gente tem que ter para poder fazer o diagnóstico diferencial, principalmente em reumatologia. E isso leva a que haja uma falta de familiaridade com os achados, principalmente das gerações mais recentes. Então, esse primeiro caso é um caso bastante ilustrativo, porque mostra como se coloca o carro na frente dos bois. Esse paciente veio fazer, na verdade, uma ressonância conosco por conta de uma tumoração da extremidade do terceiro quirodáctilo. O que nós vemos nessas radiografias, a gente vê que tem uma osteoporose difusa, é um paciente idoso, mais de 80 anos, então tem uma osteoporose senil, mas não tem osteoporose periarticular. Nós percebemos que existe uma redução difusa da amplitude das interfalangianas, tanto proximais como distais, e no terceiro quirodáctilo, onde tinha essa queixa de tumoração, nós percebemos que existe uma redução mais significativa da amplitude da fenda articular, com esclerose subcondral, com radiolucências subcondrais, com formação de osteófitos e, inclusive, com aumento de partes moles associado. Percebam que os osteófitos são predominantemente dorsais e esse paciente não tinha nada de tumor. Na verdade, o que ele tinha era o clássico nódulo de Heberden, que é uma característica clínica praticamente patognomônico da doença degenerativa da osteoartrite. Por que a gente começa com ela? Porque é a mais comum das artropatias, é descrito na literatura que ela, com mais de 60 anos, pelo menos 1/3, 35% dos indivíduos vai ter doença degenerativa e pelo menos 10% desses vão ser sintomáticos. Pode ser uma condição monoarticular, pode ser oligoarticular, pode ser poliarticular e pode ser primária ou secundária a alguma lesão prévia da articulação com doença degenerativa secundária. Ela comete tipicamente as interfalangianas proximais e as distais. Perceba que o termo distais está marcado, porque é uma das poucas doenças que predomina em interfalangianas distais, é essencialmente ela e a artrite psoriática, que a gente vai falar daqui a pouco. Interfalangianas proximais e distais, tanto de mãos como de pés. E nas mãos é importante ressalvar também o comprometimento do complexo da primeira carpo metacarpiana e da articulação escafoide trapézio, que é a clássica risartrose.
A risartrose é usualmente bilateral e é mais comum e mais severa na mão dominante, na maior parte das vezes à direita, mas dos canhotos na esquerda. As radiografias, o que é que a gente vê? É uma redução que é não uniforme do espaço articular. Usualmente, quando é artrite, essa redução é mais uniforme, porque existe uma sinovite que leva a uma destruição completa da cartilagem. Então, a redução é mais uniforme, enquanto que na osteoartrite, na doença degenerativa, ela pode não ser uniforme. A presença de osteófitos marginais, isso é clássico, né? Presença de cistos subcondrais, esclerose subcondral também e deformidade secundária. Com relação à deformidade, isso é uma alteração de partes moles que é vista principalmente do ponto de vista clínico, que são os nódulos de Heberden nas interfalangianas distais e de Bouchard nas interfalangianas proximais. É uma combinação de proliferação óssea, de alteração de partes moles, que leva à formação desses nódulos que são clinicamente perceptíveis. A osteoporose não é um componente proeminente, a osteoporose periarticular não é um componente proeminente da osteoartrite, porque não é uma artrite, não existe componente inflamatório na osteoartrite, e a anquilose também não é um componente comum. Os dois exatamente por isso, porque não existe um componente inflamatório significativo na doença degenerativa. Mais alguns casos, só para a gente fixar, percebam novamente redução da amplitude das fendas articulares das interfalangianas proximais e distais, de contornos lisos, não existe doença erosiva significativa. Essa redução não é uniforme, por exemplo, aqui na interfalangiana proximal e na distal, do segundo raio. Isso é característico da doença degenerativa. E aqui um caso de risartrose, a gente vê que existe uma redução do espaço articular, existem osteófitos marginais, existe um grande geodo, uma grande radiolucência subcondral na base do primeiro metacarpiano e a formação de corpos livres no interior da cavidade articular. Qual a diferença, por exemplo, desse caso, desse paciente, do que a gente viu agora há pouco? É outro paciente idoso, paciente com osteoporose difusa, osteoporose senil, redução do espaço articular, que na maior parte das articulações tem contornos lisos, não tem erosões, mas se a gente olhar as interfalangianas distais do segundo e do terceiro raios, nós vamos ver que existe uma irregularidade dos contornos das superfícies articulares, principalmente das falanges distais. Aqui com um aspecto mais serrilhado, enquanto que aqui tem um aspecto clássico dessa condição, que é o aspecto em asa de gaivota. Percebam que se você tiver muita boa vontade, muita vontade de ver, você consegue ver o contorno de uma gaivota voando. Isso é muito típico, muito característico de uma condição conhecida como osteoartrite erosiva, que é uma variante da osteoartrite que tem um componente inflamatório. Predomina em mulheres, numa relação de 12:1, principalmente mulheres na pós-menopausa. O acometimento preferencial é de interfalangianas proximais e distais, bilateralmente, e poupa as metacarpofalangianas, ou seja, é exatamente similar ao que nós descrevemos agora há pouco para a osteoartrite típica. Então, o que é diferente da osteoartrite típica? Nas radiografias é a redução do espaço articular com erosões centrais. Quando você tem artrite primária das articulações, as erosões começam perifericamente e progridem de modo centrípeto para o interior da articulação. Na osteoartrite erosiva, não, elas já são centralmente localizadas e existe uma proliferação óssea marginal, que dá um aspecto em asa de gaivota ou dente de serrote. Nesse caso que a gente viu agora há pouco, isso aqui está mais para dente de serrote e isso aqui está mais para asa de gaivota. A ausência de erosões marginais, como eu falei, nas artropatias inflamatórias clássicas, elas começam perifericamente e progridem para o centro, tem uma progressão centrípeta, enquanto que na osteoartrite erosiva já começa no interior, na porção central das articulações. Nem osteoporose significativa, porque não tem hiperemia, não é uma artrite primária significativa. Mas pode haver evolução para anquilose, porque existe algum grau de inflamação articular, ainda que menos importante do que aquela das artrites primárias. Novamente, só para fixar mais alguns casos, percebam que existe artrite típica, osteoartrite típica, doença degenerativa típica, com contornos lisos,
mas na maior parte das articulações dessa mão, nós vamos ter esse aspecto em contorno de asa de gaivota, das superfícies articulares, com irregularidade dos contornos das superfícies articulares. Isso é a soma de duas erosões, uma erosão aqui, outra erosão aqui, e uma área central preservada, que dá esse aspecto em asa de gaivota. E esse é outro paciente que tem exatamente a mesma coisa, os mesmos achados, na maior parte nas interfalangianas, principalmente distais, mas também na proximal, aqui do terceiro raio, nós vemos esse aspecto em asa de gaivota, que é típico da osteoartrite erosiva. Opa, pulei. Mais um paciente, novamente, idoso, paciente com redução difusa dos espaços articulares. Notem aqui, muito típico da osteoartrite, redução assimétrica, redução não uniforme da amplitude do espaço articular nas interfalangianas distais, do primeiro e do segundo raios, mas tem um componente que a gente não tinha nos casos anteriores, que é a presença desse depósito calcificado no bordo radial da terceira metacarpofalangiana. Além desse depósito, nós vemos que existem calcificações na topografia da fibrocartilagem triangular, na cartilagem da própria extremidade da estiloide ulnar e na cartilagem interposta entre o semilunar e o pisiforme. Então, essa associação de doença degenerativa, paciente idoso com doença degenerativa e calcificações em topografia de cartilagem e em topografia articular, isso é típico, isso é característico da artropatia por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio. A definição é a deposição intraarticular e periarticular de cristais de pirofosfato de cálcio, mais comum em idosos, daí essa associação muito comum com a osteoartrite, sem predomínio de gênero, ocorre tanto em homens como em mulheres, e é uma alteração bilateral e usualmente bilateral e simétrica. Pseudogota é um termo usado na literatura muitas vezes como sinônimo de artropatia por deposição de pirofosfato, mas na verdade é um termo relacionado a uma forma aguda, é um termo clínico relacionado a uma forma aguda da doença por cristais de pirofosfato de cálcio, usualmente uma monoartrite, que acomete principalmente o joelho, na maior parte das vezes. Articulações menos frequentemente acometidas, mas que também você pode encontrar, são o punho, o ombro, o tornozelo e o cotovelo. Mas o mais comum, o mais frequente, é que nós encontremos a forma crônica, que é uma associação da osteoartrite com a deposição de cristais de pirofosfato de cálcio. É uma oligoartropatia, também mais comum nos joelhos, sequencialmente as articulações mais acometidas, punhos, ombros, cotovelos, quadris e nos pés o médio pé, além das metacarpofalangianas. Quando ocorre nas extremidades, o mais comum é no punho, na fileira proximal do carpo e no complexo da fibrocartilagem triangular, exatamente o que nós acabamos de ver, e nas metacarpofalangianas, também acabamos de ver, principalmente no segundo e no terceiro raios, e tende a poupar, é raramente encontrado doença por deposição de pirofosfato nas interfalangianas. Pode acontecer, mas não é o clássico, não é o mais comum. Nas radiografias, o que é que você vê? É uma osteoartrite atípica. Por que é atípica? Você vai ter cistos e escleroses subcondrais, vai ter osteófitos, vai ter redução do espaço articular, tudo aquilo que a gente encontra na osteoartrite, mas de modo mais acentuado, mais exuberante. Isso principalmente em grandes articulações. Se você pega isso no ombro, se você pega no joelho, uma osteoartrite, ou no punho também, uma osteoartrite com grandes cistos, com grandes osteófitos, uma osteoartrite muito exuberante, sem causa aparente, suspeitem de artropatia por deposição de pirofosfato, mesmo que vocês não vejam as calcificações que são a marca registrada da doença. E a condrocalcinose, a deposição de cristais de pirofosfato na cartilagem articular e na fibrocartilagem, e as calcificações de partes moles, tanto na cápsula articular como na sinóvia, principalmente nas metacarpofalangianas, são, como eu falei, a marca registrada da doença. Uma vez que você veja esse tipo de calcificação, você permite que você feche o diagnóstico. E, além disso, é muito comum que você tenha edema de partes moles periarticulares. Percebam esse caso, parece aquele caso que nós vimos agora há pouco, parece o irmão dele, né?
você vê um depósito grosseiramente triangular, periarticular, na metacarpo falangiana do terceiro raio, mas também existe no quarto raio, bem mais discreto, aqui na ponta da minha setinha, também na topografia da fibrocartilagem triangular, e notem que interessante, uma calcificação na cartilagem de revestimento do escafoide, bem fina. E, logicamente, isso não acontece só em mãos e punhos, só nas extremidades. Isso acontece em todo o organismo, em várias articulações. Então, se vocês pegarem a radiografia do joelho desse paciente, vocês vão ver que os meniscos, uma imagem muito bonita, que os meniscos estão desenhados por calcificações, tanto medial como lateral. O menisco vai só até aqui, mais ou menos, né? Então, isso aqui que a gente vê para dentro é a cartilagem de revestimento, tanto do côndilo femoral como do platô tibial, que também está desenhada por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio nos compartimentos medial e lateral. Saindo agora dos velhos, a gente está pegando agora uma radiografia de um paciente esqueleticamente maturo, uma mocinha, em que o que chama a atenção, existe um certo grau de osteoporose, mas o que é que chama a atenção? Uma redução da espessura das partes moles, das extremidades digitais, e uma reabsorção dos tufos das falanges distais, em alguns casos com acrosteólise mesmo, até simulando a amputação das falanges. Esse aspecto é muito característico, é muito típico de uma condição que é a esclerodermia. É uma doença autoimune sistêmica que tem predomínio em mulheres. O envolvimento músculo-esquelético é mais comum em mãos. E artrite não é um componente tão comum. Quando ocorre, predomina nas interfalangianas, proximais e distais. O mais comum nas radiografias é isso que a gente viu, é a redução da espessura das partes moles distais dos dedos. Tardiamente, você pode ter a presença de calcificações, a gente vai ver isso daqui a pouco, e o afilamento progressivo das falanges, que pode, principalmente das distais, que pode levar à acroosteólise, simular aquele aspecto de amputação falangiana. No estágio tardio, principalmente devido às alterações cutâneas, a esclerodactilia vai levar a uma contração dos dedos. Esse aspecto de contratura é bastante característico do estágio tardio, que é exatamente o que a gente vê nas radiografias desse paciente. Tem deformidades em contração de ambas as mãos, dos dedos de ambas as mãos. Percebam que existe amputação, pseudoamputação, acrosteólise das falanges distais de múltiplos dedos, principalmente dos polegares, bilateralmente, e múltiplas áreas de calcificações de partes moles em múltiplos dedos, que é também muito característico da esclerodermia. Um outro caso, paciente mais jovem, uma jovem senhora, em torno de 45 anos de idade. O que nós vemos inicialmente é um aumento das partes moles laterais, simétrico e bilateral, ao nível das metatarsofalangianas do quinto raio, bilateralmente. Alterações erosivas, perifericamente localizadas nas bases das falanges proximais e nas cabeças dos metatarsianos dos quintos raios. Existe uma existe uma osteoporose das cabeças desses quintos raios, que está mascarada por essas erosões, mas se vocês olharem, eles são mais radiolucentes do que os outros. Alterações também presentes na cabeça do quarto metatarsiano. Então, isso é muito típico, muito característico de artrite reumatoide. É exatamente isso que a gente viu. A definição da doença é uma poliartrite bilateral e simétrica que afeta as pequenas articulações de mãos, pés e punhos. Então, foi isso exatamente que a gente viu. Uma poliartrite bilateral e simétrica que acometia as metatarsofalangianas dos quintos raios e do quarto raio à direita. O padrão típico é um acometimento inicialmente das metacarpofalangianas, principalmente da segunda e da terceira, seguida pelas interfalangianas proximais, e notem aqui, novamente em negrito, as interfalangianas distais são relativamente poupadas. São muito poucas doenças que acometem as interfalangianas distais. Se vocês virem radiografias de mãos com acometimento primariamente de interfalangianas distais,
pensem inicialmente em doença degenerativa, seja osteoartrite erosiva, seja osteoartrite clássica, ou em artrite psoriática, que a gente vai ver daqui a pouco. Envolvimento nos punhos ocorre difusamente, a gente vai ver um caso daqui a pouco, e nos pés, quando acontece, são as metatarsofalangianas dos quartos e quintos raios, foi o que a gente acabou de ver, o quarto e o quinto raios acometidos, e da interfalangiana do hálux. Nas radiografias, o que nós vemos são erosões precoces, que ocorrem marginalmente e evoluem de modo centrípeto. Elas começam nas chamadas áreas nuas do osso. Existe uma proliferação sinovial que vai acometer as erosões, vão aparecer primeiramente nas áreas que não são recobertas por cartilagem, são as áreas nuas, e então vão progredir de modo centrípeto para o interior das articulações. E a redução do espaço articular é uniforme, isso é clássico das artrites inflamatórias, que é diferente do que acontece na doença degenerativa, em que essa redução pode ser, muitas vezes não uniforme. E onde é que a gente vai procurar essas erosões? Classicamente, na estiloide ulnar, acho que o sítio mais frequente, devido a uma tenossinovite do extensor ulnar do carpo. Então, é muito comum, se você tiver um paciente com artrite reumatoide, procure por erosões nas radiografias nas estiloides ulnares, nos bordos radiais da segunda e da terceira metacarpofalangianas e nos pés, nos bordos laterais, como nós vimos, das quintas metatarsofalangianas. A presença de osteoporose periarticular relacionada à hiperemia, que está associada a essa doença, edema de partes moles, nós também vimos na radiografia agora há pouco, e achados tardios, que felizmente são raramente vistos hoje em dia, mas que a gente tem que descrever, que são as deformidades. Existem várias deformidades clássicas, mas com o tratamento que a gente tem disponível hoje em dia, os biológicos, as drogas modificadoras do curso da doença, isso raramente vai aparecer para a gente, mas a gente de vez em quando ainda pega. Subluxação com desvio ulnar das metacarpofalangianas, deformidade em pescoço de cisne, que é uma hiperextensão da interfalangiana proximal com uma hiperflexão da distal, formando esse aspecto da pescoço do cisne, muito elegante. O aspecto em botoeira, que é exatamente o oposto, é uma hiperflexão da proximal e uma hiperextensão da distal, que a gente vai ver daqui a pouco. E o polegar do carona, ou polegar em Z, também nós vamos ver daqui a pouco, é uma deformidade com hiperflexão das duas articulações. E outro achado tardio também é a anquilose, que é mais comum nos punhos. Então, mais um caso para a gente fixar. Esse como eu falei, é raro que a gente pegue isso hoje em dia, mas vejam que é uma radiografia digital, isso não é uma coisa antiga, é uma coisa que eu peguei agora há pouco tempo. Nós temos, principalmente nos punhos, uma desorganização arquitetural, alterações erosivas bastante significativas, também das superfícies articulares distais dos ossos do antebraço, principalmente aqui à esquerda. Notem nos punhos o típico da polegar em Z, a deformidade do polegar do carona, forma esse aspecto em Z, bilateralmente. Essa subluxação, ou mesmo luxação, no caso aqui nas quintas metacarpofalangianas, existe uma luxação franca das articulações, e nas interfalangianas proximais e distais, a deformidade que essa paciente tem bilateralmente é a deformidade em botoeira. Existe uma hiperflexão das proximais, difusa e bilateralmente, com uma hiperextensão das distais, além da osteoporose difusa e do aumento de partes moles. Esse caso, percebam que é uma radiografia antiga, isso está no primeiro livro que a gente publicou, mas a gente sempre mostra essa radiografia porque ela é muito rica do ponto de vista pictórico. Ela mostra praticamente tudo que essa condição tem. O que é que chama a atenção? Primeiramente, é uma paciente jovem, uma paciente ainda com todas as linhas de FISE abertas, quase todas, as que não estão acometidas pela doença, né? Mas o que é que chama a atenção? Existe uma anquilose da metatarsofalangiana do primeiro raio, apesar da paciente ser tão jovem. Existem erosões com um aspecto bem característico na base da falange distal. Percebam, tem essa erosão, e existe uma neoformação óssea marginal. A soma dessas erosões com a neoformação óssea marginal
dá essas erosões que tem um aspecto que é descrito na literatura como em orelhas de rato ou orelhas do Mickey Mouse. Com muito boa vontade, com muita poesia, vocês conseguem ver aqui mais ou menos o contorno daquele chapeuzinho do Mickey que a gente ganha quando vai lá para Orlando, para Disney. Erosões também da cabeça da falange basal, do primeiro raio. O que a gente tem também ainda nessa radiografia? Uma deformidade devido à artrite da metatarsofalangeana do quarto raio. Existe um afilamento da cabeça do quarto metatarsiano, em decorrência de alterações erosivas. Essa cabeça afilada, ela está se encaixando numa falange proximal que está deformada, que tem um alargamento, digamos assim, para se amoldar a essa cabeça deformada. É o que nós chamamos de aspecto de lápis na xícara. A xícara seria a base da falange alargada e o lápis seria a cabeça do metatarsiano afilado. E ainda tem outra alteração muito interessante, que no quinto raio, que é essa reação periosteal. Percebam que essa falange está espessada, ela perdeu esse aspecto cinturado que as demais têm, em decorrência desse espessamento periosteal. E aqui na base da mesma falange, existe um aumento bastante nítido da epífise em relação às demais. É a quinta epífise, então devia ser a menor de todas as epífises das falanges proximais, mas na verdade ela é a maior. Isso é decorrente de hiperemia, isso é decorrente de uma artrite dessa articulação. Então a soma desses achados é muito característica da artrite psoriática. É uma doença que não tem predomínio de gênero, que ocorre mais comumente em pacientes jovens, como essa paciente, e se caracteriza por uma artropatia assimétrica. Pode ser uma monoartrite, pode ser uma oligoartrite, e por erosões periféricas associadas à osteólise e neoformação óssea. É exatamente o que a gente viu. Essa neoformação óssea pode se apresentar sob a forma de entesite, de periostite, como nós vimos nesse último caso, ou de proliferação óssea marginal irregular, como havia na falange distal, na porção basal da falange distal do primeiro raio. Nas radiografias, o que é clássico? Novamente está aqui em negrito. A combinação de osteólise, de neoformação óssea e a tendência de anquilose precoce. Tudo aquilo que nós vimos. Uma paciente ainda esqueleticamente imatura, mas que tinha osteólise, tinha neoformação óssea e já tinha anquilose da primeira metatarsofalangiana, com relativamente pouca osteoporose para uma doença inflamatória. O envolvimento precoce das interfalangianas distais, ele é bastante típico. Como eu falei, é uma das únicas doenças que tem predomínio de interfalangiana distal. Eu acho que nenhuma outra artropatia inflamatória vai ter predomínio de interfalangianas distais, com doença mais tardia e menos frequente de interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. Então, lembrar sempre das interfalangianas distais na artrite psoriásica. As metatarsofalangianas e as interfalangianas a interfalangiana do hálux, são as mais comumente afetadas nos pés. Deformidades características, a gente acabou de ver. Deformidade do lápis na xícara, pencil cup, e as orelhas de rato, que se dão por uma soma de duas alterações, as erosões propriamente ditas e a neoformação óssea marginal periférica. A dactilite também é uma alteração bastante típica da artrite psoriática, chamada também de dedo em salsicha, porque você tem um espessamento difuso de todo um dígito, você tem a perda das pregas cutâneas clinicamente, e isso decorre de uma combinação de inflamação de todos os componentes que compõem o dígito. Artrite, tenossinovite, inflamação de partes moles, tudo isso vai levar com que o dedo fique difusamente aumentado. Ocasionalmente a gente vê isso também nas radiografias simples, mas você não precisa de radiografias, isso é um achado clínico, você faz o diagnóstico clinicamente. A anquilose é precoce, como nós vimos, uma criança, paciente esqueleticamente imatura, mas que já tinha anquilose, e deformidade ocorre em estágios tardios. Então, é o contrário do que ocorre normalmente. A anquilose ocorre precocemente e deformidade ocorre mais tardiamente na artrite psoriásica. Mas pode haver um padrão similar ao da artrite reumatoide, muitas vezes indistinguível, inclusive com artrite mutilante.
Mais alguns casos, só para a gente fixar. Percebam aqui nessa imagem da esquerda, novamente, uma paciente esqueleticamente imatura, mas o que é que chama a atenção? Primariamente, aqui no punho, existe uma anquilose já bastante extensa, bastante significativa, existe uma fusão das carpometacarpianas, pelo menos do segundo e do terceiro, talvez do quarto raio já também. Então, já precocemente, ela já teve anquilose, antes de ter deformidade. A artrite dela, principalmente, é das interfalangianas, proximal e principalmente da distal, do terceiro raio, alterações erosivas. E notem que existe um espessamento, novamente, aquela perda do aspecto cinturado que a gente vê aqui no primeiro e no quinto, ela tem essa perda desse aspecto cinturado por um espessamento periosteal ao longo das diáfises do segundo, do terceiro e do quarto raios das falanges proximais do segundo, do terceiro e do quarto raios. Nesse caso aqui, deixa eu tirar a minha mini tela aqui da frente, nós vemos um outro caso com achados mais avançados, achados mais precoces na interfalangiana proximal do segundo raio. Percebam que as alterações, as erosões inicialmente são periféricas, mas elas progridem centripetamente para o interior da articulação e dão mais tardiamente, essa artrite erosiva, esse padrão destrutivo, que lembra, inclusive, o da artrite reumatoide. Notem a presença desse grande entesófito aqui ao nível da inserção do flexor longo do polegar, também relacionado à entesite, que é um componente bastante marcado da artrite psoriática. Novamente, reação periosteal, principalmente aqui no terceiro e no quarto raios, dando esse espessamento, essa perda do aspecto cinturado das falanges proximais. Uma outra patologia, em estágios diferentes de evolução, que eu estou mexendo na minha mini tela. Nesse primeiro, o que chama a atenção? Existe uma osteoporose difusa desse pé, mas a articulação afetada é a metatarsofalangiana do primeiro raio. O que chama a atenção? Tem uma osteoporose periarticular nessa articulação? Não, não existe osteoporose. Inclusive, dá a impressão, inclusive, que tem um aumento da densidade dessa articulação, mas esse aumento não é real. O que acontece é que tem um aumento de partes moles, de vizinhança, e dá esse pseudoesclerose, pseudo-aumento da densidade. Existe uma erosão que é classicamente periférica na cabeça do primeiro metatarsiano. Percebam que ela não tem relação com a superfície da articulação, então é uma erosão para-articular. Tem alguma coisa aqui nesse aumento de partes moles que está levando à erosão desta articulação, e percebam que o espaço articular está preservado. Então, uma alteração com aumento de partes moles, com preservação do espaço articular e sem osteoporose significativa. Nesse outro paciente, que tem alterações mais avançadas, num estágio bastante mais avançado, o que é que nós percebemos? Que essas erosões são mais pronunciadas. Primeiro, um grande componente de partes moles, mais significativo do que nesse caso da esquerda. Então, tem um grande componente de partes moles. Parte desse componente de partes moles já está calcificado, percebam aqui. Existe uma destruição óssea, inclusive com remodelamento, que lembra até o da hanseníase, aqui nesse quinto metatarsiano. Notem que as erosões ósseas têm esse aspecto de bordos proeminentes, aqui na cabeça do primeiro metatarsiano, aqui na base da falange proximal do quinto. Então, as erosões têm esse aspecto de bordos proeminentes, overhanging, como eles chamam em inglês. E, nesse caso, já existe redução da amplitude das fendas articulares, porque já é mais avançado. Mas notem que as erosões são tipicamente para-articulares. As erosões não são dentro da articulação, elas ocorrem perifericamente. Então, essas alterações são bastante características da artropatia gotosa. É uma doença que predomina em homens de meia idade ou idosos, relacionada a um aumento sérico do ácido úrico, e com isso deposição articular e periarticular de cristais de urato monossódico, que são os tofos gotosos. É uma doença que pode ser monoarticular ou poliarticular, usualmente é assimétrica, mais comum na primeira metatarsofalangiana, no médio pé, no tornozelo e no joelho.
existe um acometimento muito maior dos membros inferiores do que dos membros superiores, mas a gente também pega com uma frequência razoável doença de membros superiores. O acometimento agudo da primeira metatarsofalangiana, a podagra, é uma coisa clássica, é uma condição clássica, isso é conhecido desde a antiguidade, desde Hipócrates. Mas, na maior parte das vezes, o que a gente vê é que as mãos e os pés são difusamente envolvidos, como nesse segundo caso que nós vimos. Nas radiografias, novamente, está aqui marcado, está aqui em negrito. Espaço articular preservado até estágios tardios da doença. Por quê? Porque não é uma condição hiperêmica, não é uma artrite de verdade. Você vai ter uma deposição de cristais periarticulares. Então, o espaço articular, você não tem uma sinovite dentro da articulação que está comendo a cartilagem. Você vai ter uma deposição de cristais de tofos gotosos periarticulares que vão erodir a articulação de fora para dentro. Então, o espaço articular está preservado até o estágio tardio da doença. A ausência de osteoporose, pelo mesmo motivo, não é uma doença inflamatória primária, não é uma condição hiperêmica, digamos assim, e erosões periféricas, do tipo pararticular, que nós vimos nos dois casos que nós acabamos de ver. Do tipo ensacabocado, com essas margens proeminentes ou engancho, exatamente o que a gente acabou de ver. Nas partes moles, desculpe, que a gente vê é a presença do edema e dos tofos gotosos, que podem aparecer só como um aumento de partes moles ou podem calcificar. A calcificação dos tofos é tipicamente da doença de longa evolução e está relacionada a uma perda de conteúdo hídrico. Os tofos eles tendem a desidratar, quando eles desidratam aparece com esse aspecto calcificado nas radiografias. E é muito comum, principalmente na doença avançada, que a gente veja deformidade e destruição óssea, às vezes inclusive com alta amputação de dígitos. Então, aqui mais um caso, esse caso já bastante avançado, doença difusa, simétrica, bilateral de ambas as mãos. O que é que a gente vê? Existe uma redução da amplitude dos espaços articulares, que a gente não vê nos estágios iniciais, desculpe, exatamente por aquilo que a gente falou, não é uma sinovite a causa subjacente da alteração, e sim a deposição de tofos gotosos. Então, o que chama a atenção são erosões, principalmente pararticulares. Percebam que as erosões elas não estão, na maior parte das vezes, relacionadas à superfície da articulação, mas sim à periferia e, na maior parte das vezes, inclusive fora de relação com a superfície das articulações. Aqui nos punhos também é uma doença já bastante avançada, tem uma deposição difusa de cristais entre os ossos do carpo e um aumento de partes moles bastante significativo que quase invariavelmente está presente na gota. Então, concluindo de tudo isso que a gente falou, a gente ouve muito, de vez em quando, dos colegas que não são radiologistas, o conceito de que as radiografias são obsoletas, não faz mais sentido pedir hoje em dia. Isso não tem o menor sentido, elas continuam fundamentais tanto para a avaliação inicial de pacientes artríticos, para a gente fazer tanto o diagnóstico como o segmento. Muitas vezes o diagnóstico está lá nas radiografias, você não precisa fazer mais nada para diagnosticar. Pode fazer outros métodos mais avançados, ressonância, ultrassom, para estadiar, para caracterizar melhor, mas o diagnóstico está feito nas radiografias. Os achados são mais típicos na doença já estabelecida. Essa é uma desvantagem das radiografias. São inadequadas para o diagnóstico precoce. Mas quando você tem doença já estabelecida, muitas vezes você vai fazer o diagnóstico só através das radiografias. Você tem a ressonância, está quebrando a cabeça com a ressonância para saber o que é. Quando, se você olhar para a radiografia, muitas vezes o diagnóstico já está feito, está lá na sua cara. Existem vários padrões radiográficos característicos em reumatologia, como eu falei, são mais de 100 anos de experiência acumulada, e muitas vezes as radiografias são diagnósticas por si sós e muito mais típicas do que métodos avançados, como a ressonância magnética. E, por princípio, as radiografias deveriam sempre estar presentes, sempre disponíveis, antes da realização de ressonância magnética ou de ultrassom, para você já começar a construir o seu raciocínio diagnóstico. Então, para os colegas que solicitam exames, que eventualmente estejam assistindo a gente agora, então solicitem as radiografias antes de solicitar a ressonância magnética ou ultrassom, porque ajuda muito a gente a construir o raciocínio diagnóstico e fazer o diagnóstico correto para esse paciente.
Então, relembrando aquela frase que eu coloquei no primeiro slide, a semiologia por imagem das artrites sempre começa com avaliação radiográfica. Só uma recomendação de leitura, isso aqui na verdade é uma piada, é um livro que a gente publicou em 2007, já tem 13 anos, é um livro antigo, muita coisa já está desatualizada, mas radiografia não muda. O conhecimento está sedimentado. Então, se vocês que têm esse livro, podem estudar por ele, porque a parte de radiografias está muito boa, está essencialmente a mesma coisa que a gente falou, e não houve mudança significativa de lá para cá. E era isso que a gente tinha para falar hoje. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui com vocês.